Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura a seguir é formada por quadrados de lados P1, P2, P2, P3, P3, P4 e assim sucessivamente. A construção é tal que os pontos P1, P2, P3 e até o B são colineares e as bases dos quadrados têm medidas P1, P2 igual a 1, P2, P3 igual a 1 meio, P3, P4 igual a 1 quarto e assim por diante. O ponto A é o vértice do quadrado de lado P1, P2, como representado na figura abaixo. A medida do segmento AB é... Bom, então a pergunta se refere ao tamanho, né, a medida, o comprimento do segmento AB. Então eu vou fazer o desenho desse segmento AB. Observa que B eu vou posicioná-lo aqui, ó. Ele quer o tamanho desse segmento de A até B. Então eu vou fazer ele daqui do A até esse segmento B. Então essa aqui é a linha que eu estou querendo descobrir, que eu vou chamar, portanto, vou chamar isso aqui de X. Então esse é o X que eu quero. E aí eu percebo a formação de um triângulo retângulo aqui, né? Olha só, aqui eu tenho um cateto. E aqui tem o outro cateto desse triângulo retângulo, ligando P1 até B. Ok. E aí, nesse triângulo retângulo, deixa eu ajustar aqui o ângulo de 90 graus. As informações de que eu tenho é que P1, P2 mede 1. Então, P1, P2, olha só, essa distância aqui, ó, P1, P2 mede 1. Então, isso aqui é 1. P2, P3 é o meio. Aqui, ó, P2, P3 é o meio. Então, esse pedaço aqui vale 1 meio. P3, P4 vale 1 quarto, que é a metade de 1 meio, né? Aqui, ó. Isso é 1 quarto. A próxima medida ele não me dá, né? Mas estou percebendo que vai se reduzindo a metade. Então, aqui seria 1 oitavo e assim por diante. Até chegar nesse B. Nota que aqui eu teria infinitos quadrados, ó. Até chegar nesse ponto B. Então, os quadrados estão com os lados diminuindo e diminuindo, diminuindo no lado, né, em relação ao quadrado anterior para metade. Então, os lados estão se dividindo ao meio, vamos dizer assim, né, os lados estão ficando à metade. Bom, então esse triângulo ele ficou assim para mim. Ele ficou assim. Esse lado que tem um comprimento infinito, né? São infinitos quadrados. E aqui eu tenho... Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui para dar mais... Aí acho que vai ficar melhor. Aqui então eu tenho o ponto A. Aqui eu tenho o P1. E aqui eu tenho o B. Lembra que aqui é o que eu quero, que é o X. Aqui tem o ângulo reto. Essa medida aqui, ó, é 1. Por quê? Porque aqui eu tenho um quadrado. E esse segmento P1, P2 é 1, então aqui também é 1. Então, cateto 1, aqui o X. Então, está me faltando o valor desse cateto aqui, ó. Se eu souber o valor desse cateto, eu posso aplicar Pitágoras. E aí, Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. O cateto 1 e o cateto 2. Então a hipotenusa é o x, e até vou garantir aqui, ó. X ao quadrado igual um cateto, eu sei que é 1 ao quadrado, mais aí o outro cateto é esse aqui, né, que eu não sei. Mas observa que esse cateto, ó, ele é dado pela soma desses segmentos aqui, ó, a soma dos lados do quadrado. Um lado é 1, outro lado é 1 meio, outro lado é 1 quarto, outro lado é 1 oitavo e assim por diante. Então dá para dizer que o cateto que está faltando, deixa eu colocar aqui, ó, que o cateto que está faltando, o segundo cateto, ele é 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo
mais 1/16, e isso de forma infinita. Então eu tenho aí a soma de elementos infinitos, elementos que estão em PG. Consigo perceber que aqui, ó, não vou usar essa soma aqui, vou fazer assim, ó, que a PG ela é dada por 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 e assim por diante. Então, se eu quero a soma desses elementos para encontrar o cateto, eu quero a soma dos infinitos termos. E a soma dos infinitos termos de uma PG convergente, né? Então, a soma dos infinitos termos, ou o limite da soma, fica mais adequado até chamar de limite da soma, é dado pelo primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, aqui é a expressão que define a soma dos infinitos termos em PG. Substituindo isso, vou fazer aqui do lado, ó, a soma dos infinitos termos igual. O A1 é o primeiro valor, que é 1. 1 menos a razão é 1/2, né? Já que os lados estão se reduzindo à metade. Caso eu queira calcular a razão sempre é um termo dividido pelo anterior. Então eu escolho, por exemplo, aqui, ó, 1/4 dividido pelo anterior, que é 1/2. 1 divide por 1, 1, 4 divide por 2, 2. Eu não preciso nem inverter a segunda, né? 1 divide por 1, 4 por 2. A razão, então, aqui, 1/2. Então, aqui embaixo, 1 menos 1/2. Soma dos infinitos termos vai ficar 1 sobre 1 menos 1/2, né? Se eu fizer a redução ao menor denominador comum, vai dar 1/2, né? Vou fazer para ti aqui, ó. 1 menos 1/2. Lembra, mínimo múltiplo comum. 2 divide por 1, 2 vezes 1, 2. Menos 2 por 2, 1 vezes 1, 1. 2 menos 1, 1, 1/2. Certo? Ou então tu pode pensar também, né? Que se eu tenho 1 inteiro e tiro a metade, fica metade. 1 divide por 1/2. Divisão de frações, pega a primeira, multiplica pela segunda invertida, que é 2 sobre 1. Já que aqui é 1/2, inverte 2 sobre 1. 2 sobre 1 é o mesmo que 2, 1 vezes 2, 2. E a soma dos infinitos termos é igual a 2. Essa soma dos infinitos termos nada mais é do que esta soma, ou seja, esse cateto. Que era o cateto que faltava, 2, é só colocar aqui, 2 ao quadrado. Eu tenho aqui x ao quadrado é igual a 1 quadrado 1, 2 ao quadrado 4, x ao quadrado é igual a 5, e aí o valor do x é igual a raiz quadrada de 5. Isso eu tenho na alternativa E. Ok? Então era isso. Antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer um comentário sobre uma particularidade desta razão 1/2 em progressão geométrica, tá? Numa série convergente de infinitos termos. Então, quando a razão for 1/2, deixa eu abrir aqui vou colocar uma observação aqui. Quando a razão for 1/2, vou colocar aqui, ó, razão, e vou colocar aqui a soma dos infinitos termos. Se a razão for 1/2, a soma dos infinitos termos é o dobro do primeiro termo. É uma regrinha, é o dobro do A1. Como de fato, ó, o A1 aqui, o primeiro termo era 1, e a soma dos infinitos termos resultou 2, que é o dobro do 1. Isso porque a razão, particularmente, é igual a 1/2, que é bastante comum nos exercícios, tá? Mas eu vou estender um pouquinho essa regrinha. Se a razão for, deixa eu colocar aqui a soma, se a razão for igual a 2/3, aí a soma dos infinitos termos é o triplo do A1. 3 vezes o A1. E se a razão, infinitos termos na sua soma. Se a razão for 3/4, aí a soma dos infinitos termos é 4 vezes o A1, é o quádruplo do A1.
Então a regra se resume na seguinte situação: se a razão tem o numerador uma unidade a menos que o denominador, tipo o numerador é n e aqui n mais 1. Tá? Quando eu tiver uma razão dessa natureza, o de baixo é uma unidade maior que a de cima. Significa, deixa eu colocar aqui então, fiquei com pouco espaço, hein? Vou colocar aqui, ó, se a razão tiver essa natureza aqui, ó, numerador e o denominador uma unidade a mais, n mais 1. Quando acontecer isso, a soma dos infinitos termos é dado pelo denominador, n mais 1, vezes o primeiro termo, vezes o A1. É o que aconteceu aqui, ó. 2 vezes A1, 3 vezes A1, 4 vezes A1. É o denominador vezes o A1 quando a razão for um número de forma que o de baixo é um acima do que o de baixo é um a mais do que o de cima, ok? Ficamos por aqui então, espero que esse vídeo aí contribua nos teus estudos. Fica o meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.